Ajuste de 5,7. Tiago, O que eu faço no briefing, vocês vão fazer aqui. Pergunta no microfone, se identifica. Ela não foi totalmente respondida. Não, é que eu queria saber se vai ser se não vai ter o aumento ou se esses 5,7 vão vir em algum momento, em qual momento, para avisar os caminhoneiros. Quem vai decidir o momento e o valor vai ser a Petrobras. Meu nome é Débora. Débora Bergamasco, do SBT. Boa tarde. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que foi o processo de convencimento, que o presidente falou que ele ia tentar, se me convencerem, tudo bem. Quero saber se ele foi convencido e como será daqui para frente, ou seja, outras situações como essa poderão acontecer, dele chamar para prestar esclarecimentos de novo à diretoria da Petrobras, ou se daqui para frente é a Petrobras que vai continuar decidindo por conta? Houve um compromisso em relação a isso? Não, o presidente foi esclarecido. Quando ocorreu o anúncio do aumento por parte da Petrobras, eu não estava em Brasília e eu estava voando para Roraima e eu não tive a oportunidade de estar com o presidente naquele momento, nem de juntar todos os elementos para poder esclarecer a ele por parte do Ministério de Minas e Energia. E hoje viemos aqui, ministro Paulo Guedes, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, presidente da Petrobras, o ministro da Infraestrutura, a mesma reunião que ocorreu ontem, né, para esclarecer o presidente. Então, o presidente foi esclarecido. Oi, Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o cartão caminhoneiro, que não ficou muito claro. É o seguinte, quem vai arcar com a diferença entre o valor do que é depositado no cartão, que é pré-pago, e o valor na hora que o caminhoneiro for abastecer na bomba? Quem vai arcar? É o Tesouro, a Petrobras? Né? E uma outra pergunta é a seguinte, o governo pode avançar mais no que foi ofertado aos caminhoneiros nesse pacote de mais cedo, ou essa é a última oferta do governo? Obrigado. Como eu disse, nós viemos aqui para esclarecer a prática de preços para o presidente. Essa questão do cartão caminhoneiro foi uma iniciativa da Petrobras no intuito de atender uma demanda social, no caso da categoria dos caminhoneiros. E o esclarecimento em relação ao cartão caminhoneiro também tem que ser prestado pela Petrobras. O governo não tem nenhum envolvimento direto e tampouco o Tesouro, o Ministério da Economia. Boa noite. Elisandra Paraguaçu, da agência Reuters. Eu gostaria de... Uma das razões que o presidente pediu que a Petrobras não aumentasse em quase 6% na quinta-feira passada era o temor de uma nova greve de caminhoneiros. O que o senhor está dizendo agora é que o aumento vai ficar a cargo da Petrobras, seja lá qual for o valor, o percentual. O governo não tem mais medo em relação a uma greve dos caminhoneiros? Isso já foi resolvido? E eu também gostaria de perguntar para o ministro Guedes quando ele ficou sabendo desse reajuste e qual foi a avaliação dele dessa interferência, como foi classificado para o mercado, em relação aos preços da Petrobras. Eu vou só iniciar aqui a resposta. O presidente da República, ele como representante do acionista majoritário da Petrobras, ele quis esclarecimentos para entender a prática de preços dos combustíveis. Tá? E foi isso que nós viemos aqui prestar a ele, o Ministério de Minas e Energia e todos os órgãos vinculados ao Ministério, como a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a própria empresa Petrobras. Bom, vocês sabem que eu estava lá fora, na reunião do FMI, quando começou esse aparente incidente, né, em que houve a percepção de que o presidente ia interferir, ou estaria interferindo na fixação de preço da Petrobras. Então, quando me perguntaram lá fora, eu disse, olha, eu não tenho informação suficiente, estou aqui fora, não sei exatamente o que está acontecendo, eu prefiro chegar, conversar e entender o que está acontecendo. E eu cheguei ontem
e de ontem. Ontem tivemos uma reunião, hoje estou tendo a segunda, e realmente me informei a respeito. Ficou muito claro para mim que quando a Petrobras falou no possível reajuste de 5,74, ficou muito claro para mim que o presidente, e o presidente esclareceu isso hoje também, o presidente, como presidente da República, evidentemente pensou numa dimensão política. Tem uma dimensão política aí. De repente, em 5, 6 dias ou 10 dias, o preço sobe 5%, se a inflação no ano é 3,75%, o que está acontecendo e tal. Ele mesmo disse isso. Se a inflação no Brasil está em 3,75%, como é que em 15 dias, ou entre um intervalo, o último reajuste e esse, como é que o negócio sobe 5 e tanto? O que está acontecendo? Então, e aí é natural a preocupação dele. Será que os caminhoneiros vão? O que está acontecendo? Tal? Então, tem uma dimensão política aí que ele se preocupou e é absolutamente natural. O presidente da República. O Brasil, há 6 meses, ou um pouco mais, praticamente parou por causa de um movimento semelhante de preço rápido. E até para esclarecimento, hoje, mesmo se tivesse subido 5,70, o preço ainda está abaixo do que foi naquela época. Então, só para mostrar que o preço não está abusivo, né? Está um preço abaixo do que houve naquela época. Mas, de qualquer forma, é perfeitamente natural que o presidente se preocupe com isso. E o presidente nos disse, e eu acredito, e o Roberto Castelo Branco, disse a mesma coisa, que ele deu um telefonema para o Roberto e falou, vem cá, como é que é isso aí? E com a franqueza e a transparência dele, vocês conhecem, ele falou assim, vem cá, no dia que eu estou comemorando 100 dias de governo, você está jogando diesel no meu chopp? Que história é essa aí? Me explica aí, o que está acontecendo? A conversa foi mais ou menos assim. E aí ele pediu esclarecimentos sobre isso. Ele falou, peraí, vamos conversar sobre isso, me explica direitinho o que está acontecendo aí. Então, quando nós chegamos, eu cheguei ontem, nós tivemos uma reunião na parte da manhã, e ficou muito claro que tinha 2 dimensões nesse evento. Tinha uma dimensão política, que é essa, o que está acontecendo aí, e o presidente tem o direito a ter esclarecimentos a respeito de o que é isso, como é que está acontecendo. E tem uma dimensão econômica, que é a integridade da prática de preços de uma empresa feita a Petrobras. Então, tinha essas 2 dimensões. Ficou muito claro a preocupação em relação aos caminhoneiros, e isso foi objeto de uma reunião que houve hoje de manhã, e vocês receberam os esclarecimentos. Os próprios caminhoneiros, quando fizeram uma lista de coisas que os preocupam, que o governo está monitorando, está conversando com eles já há meses, desde aquela crise, eles tinham 13 razões de preocupação. E a 12ª era o frete, era o diesel. A 12ª razão, na lista de reivindicações e de preocupações que eles têm, a 12ª era o preço do diesel. Antes disso, vinham as questões mais importantes para eles. Primeiro, a condição de segurança de vida. Eles param no posto de gasolina, eles param na estrada para dormir, são assaltados, têm a carga roubada, correm risco de vida. Então, tudo foi explicado para vocês hoje de manhã, que o governo separou as 2 coisas. Falou, uma coisa é a política de preço da Petrobras, a outra coisa são as preocupações dos caminhoneiros. Preocupações dos caminhoneiros foram tratadas hoje de manhã. As futuras concessões os postos de gasolina vão ter lugar para repouso, para que eles possam parar. São as ações estruturantes. Aí o cartão caminhoneiro é uma delas, o posto de gasolina tem um lugar para eles repousarem à noite, é uma segunda, o crédito do BNDES, para que eles possam consertar manutenção de veículos e também troca de pneus, porque parece que 80% das multas que eles sofrem é por problema de manutenção e problema de pneus. Então, o BNDES está dando uma linha de crédito para que eles possam fazer isso. Em resumo, as várias preocupações que eles têm foram equacionadas hoje de manhã, já mostrando que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa que são essas reivindicações que eles têm foram atacadas hoje de manhã, e agora, de tarde, nós fizemos a reunião de esclarecimento ao presidente de como é que são formados os preços do petróleo, quais as regras que seguem, tudo isso. E, ao final da reunião, o presidente deixou muito claro que isso para ele eram esclarecimentos, mas que ele entende que existem
práticas de preço e que são, evidentemente, fora de qualquer propósito, seria fora de qualquer propósito nós fazermos manipulação de preço, congelar preço, segurar, manipular, etc. Então, ficou muito claro que foi uma reunião de esclarecimentos a respeito da formação de preço. As explicações foram dadas de por que num intervalo tão curto de tempo, a Petrobras pensou em fazer esse reajuste. Inclusive, a Petrobras, revendo cálculos internos, mecanismos de hedge que ela tem, isso, aquilo, outro, ela estava calculando lá, e ela é que decide, é ela que estabelece isso, não somos sequer nós. Não é o ministro de Minas e Energia, não é o ministro da Economia, não é o presidente da República, é uma política de preço, é uma prática de preço da Petrobras. Então, ela vai lá, escutou também as considerações, as preocupações todas, e ela que tem que decidir. Ela é realmente independente para estabelecer o preço do petróleo. Boa noite, ministros. Na visão dos senhores, o presidente se precipitou em ligar para o presidente da Petrobras e pedir que contivesse a alta dos combustíveis. Ele mesmo disse que não entende de economia, ele não consultou a equipe econômica. Além disso, que garantias o governo vai dar de que não vai haver nova intervenção, porque foi assim que foi interpretado pelo mercado e houve uma perda de 32 bi no valor de mercado da estatal? O que foi esclarecido, por gentileza, ao presidente? Eu acho que o presidente da República tem uma preocupação maior do que só a preocupação do mercado. É natural que eu particularmente, como ministro da Economia, estou sempre preocupado com as questões de mercado, as questões de economia. Me preocupa, em geral, qualquer coisa que possa parecer uma intervenção. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que reconhecer... Eu, como economista, tenho que reconhecer, do outro lado, que o presidente da República representa 200 milhões de pessoas. E ele possa estar preocupado com um evento, uma greve eventual, uma coisa desse tipo, que possa até causar mais desacerto do que uma queda no mercado. Então, é perfeitamente natural. Eu acho que a preocupação dele é legítima. Ele também, representa, evidentemente, o acionista majoritário. Agora, ele realmente, legitimamente, com a maior sinceridade, diz o seguinte: olha, me explica esse negócio aí, me dê os esclarecimentos. Nós estamos exatamente num momento importante, em que estamos completando 100 dias, e de repente você dá um aumento assim, vem aqui e me explica o que está acontecendo aí. Tanto que eu nem estava aí, ele não foi uma decisão de política econômica que ele tomou, senão ele teria me consultado. Eu tenho total confiança no presidente. Se fosse para realmente não mexer, ou criar uma regra de política nova, ele teria conversado comigo. Então ele legitimamente ligou e falou: que negócio é esse aí? O que está acontecendo aí? Vem aqui e me explica. O presidente da Petrobras podia até ter dado o aumento e vir explicar. Ou então, peraí, deixa eu parar, esclareça ao presidente, por atenção. Eu tenho lá meus hedges, ele tem lá os mecanismos dele, que ele fez os hedges dele para poder não perder nada por esse prazo que o reajuste não aconteça eventualmente, e veio aqui prestar os esclarecimentos. Agora, é claro que dá margem à interpretação. Também não vou dizer que vocês inventaram a coisa da lua. É claro que a interpretação também que vocês tiveram é perfeitamente procedente. Só, o que está acontecendo aí? De repente anuncia um negócio, não dá aumento, o que está acontecendo aí? É natural. Agora, é natural também, se o presidente disse que não entendia muito de economia e tem uma coisa que parece abusiva para ele, é natural que ele pergunte, chame e peça explicações. Então, foi isso que eu disse lá fora: olha, eu não tenho informação suficiente, porque eu estou aqui fora. Mas eu tenho certeza que o presidente pensou em alguma coisa, alguma dimensão que eu não estou vendo. A minha dimensão econômica, a política de preço é independente, a Petrobras segue o caminho, e a perda, particularmente da ação da Petrobras, 30, 40 bilhões, é a menor perda, né? Porque, na verdade, nós temos $1 trilhão, entre 500 bilhões e 1 trilhão para sair do pré-sal. Então, se começar a manipular preço, todo o processo de concessões, todo o processo de compra de refinaria, todo o fluxo de futuros investimentos do país é afetado. Então, tudo isso, eu sabia que a preocupação do presidente, evidentemente, estava em outra dimensão, não estava na dimensão econômica. Estava nessa dimensão política. O que está acontecendo? Por que subiu tão rápido? Afinal de contas, os caminhoneiros são essenciais no mecanismo todo de distribuição, de circulação de produtos e riquezas no Brasil. Nenhum presidente quer, de repente, enfrentar uma greve porque houve um abuso qualquer em algum agente
algum agente econômico. A Petrobras é um monopólio, de repente, será que ela usou o poder monopolístico para botar um preço muito alto? Nós examinamos, por exemplo, a trajetória de preços, conversamos hoje à tarde sobre isso, e nós vimos que houve períodos em que a Petrobras botou o preço muito acima do preço internacional, não seguiu paridade nenhuma, e houve períodos em que ela botou o preço muito abaixo também. Então, nós gostaríamos, ao contrário, em vez de ter essas arbitrariedades, muito acima, muito abaixo, nós gostaríamos, ao contrário, de praticar, de seguir uma prática compreensível e o melhor das práticas internacionais. Porque nós queremos valorizar esse ativo, essa riqueza que nós temos, esse quase $1 trilhão que está aí. Nós não queremos, de forma alguma, ser um governo que manipula politicamente preços, como muitos governos manipularam no passado. Só para complementar na questão do diesel e dentro dos esclarecimentos que foram prestados ao presidente, hoje o valor do diesel no Brasil praticado na bomba é 12% em média abaixo do que é praticado no mundo. O Brasil é o 102º país em preço do diesel, em comparação com 165 países que têm um acompanhamento do preço do combustível. Alô. Ministro Paulo Guedes, Tiago Nolasso, da Record TV. O presidente, no final da reunião, ele ficou convencido, há alguma possibilidade do governo mudar a política de preços da Petrobras, como ocorreu em outros governos? Deixe isso claro para a gente, por favor. O presidente entendeu, ele pediu os esclarecimentos. Os esclarecimentos foram dados de como é que é a formação de preço. Ele, ao mesmo tempo, viu que, às vezes, o governo ficava com o preço um pouco acima, o preço um pouco abaixo, e nós dissemos justamente que nós queremos ir para as melhores práticas internacionais, porque o Ministério de Minas e Energia tem aí, nos próximos anos, muitas concessões, muitos leilões, tem muita coisa vindo por aí, e qualquer intervenção política em formação de preço prejudica tudo isso. Então, ao mesmo tempo que foi esclarecido para o presidente quais foram os parâmetros que a Petrobras estava usando, nós também fizemos interrogações, eu já conversei isso, há algum tempo a gente conversa sobre isso, por que não usar uma média móvel, porque aí se tiver um choque, de repente você sobe um pouco mais devagar e dá tempo. Porque uma coisa, vai ficar claro para vocês o seguinte, se você quiser fazer variação de preço diário, vocês provaram dois extremos no passado. O primeiro, o governo Dilma travou o preço lá embaixo. Inclusive, isso foram práticas que destruíram vários setores, setor elétrico, depois a Petrobras. Então, segurar preço é um negócio complicado. Então, o presidente sabe disso. Aí foram para o outro extremo, que é fazer reajustes diários, que é uma coisa que não é funcional para a atividade econômica. Uma coisa é o sistema financeiro, a Bolsa, querer que a Petrobras receba reajuste diário, receba todo dia. Mas tem toda uma economia que gira em cima desse combustível e o caminhoneiro pega o caminhão em Salvador, quando ele chega a Recife, o preço subiu 15%. Então, esse reajuste não pode ser diário. Então, tudo isso está na consideração, tudo isso foi conversado, tudo isso a Petrobras tem que trabalhar para melhorar suas próprias práticas. Essa pergunta que foi feita do cartão caminhoneiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a solução que eles encontraram foi indexar o frete ao diesel. E veja bem, quando o diesel sobe 5%, na verdade o frete sobe 2 e poucos por cento só. Então, aqui se falou como se o frete fosse subir 5%. Não, o preço... O diesel é um dos componentes de custos. Tem vários outros, tem impostos, tem uma opção de coisa. Então, o próprio governo federal tem que estudar também. A CID existia para isso. Se o preço subisse muito rápido, você baixava um pouco o imposto. Se o preço caísse muito, você subia um pouco o imposto, uma espécie de fundo de estabilização. Tudo isso tem que ser estudado mesmo, e para o futuro. Então, isso tudo deve estar... O presidente da Petrobras já estava estudando isso alguns meses antes, porque desde a greve... Isso tudo começou a ser avaliado. Nós, como equipe, começamos a pensar nisso, estudar isso. Então, esse foi só um episódio que precipita uma aceleração desses estudos. Mas ele já tinha lançado o caminhoneiro nisso, que era uma espécie de pré-pago, né? Você já paga antes e garante que vai chegar do lado de lá. Essa solução americana de indexar
Está sendo analisada também. Então, isso tudo está sendo analisado. E o próprio presidente da Petrobras está recalculando e está vendo quais seriam as melhores práticas para ele mesmo. Agora, é muito claro para todos nós, para o ministro Bento, para mim e para o presidente da República, que quem estabelece as práticas de preço é a Petrobras. Então, a maior demonstração que nós podemos dar de que foi uma reunião de esclarecimentos é que nós saímos sem preço nenhum fechado. Ele não sabe qual vai ser o preço, eu não sei e o presidente não sabe. E o presidente da Petrobras tem o encargo de, tendo pensado nisso tudo, escutado nisso, de tornar cada vez mais transparente essa política de preços. Esses foram os esclarecimentos que foram dados, as preocupações que o presidente tem do aspecto político, né? Mas também a nossa certeza e segurança de que existe uma dimensão econômica que tem que ser respeitada para não botar a perder todo o futuro dos nossos leilões. Ministro, Délis Ortiz, da TV Globo, boa tarde. Quando o senhor fala que a Petrobras precisa melhorar o seu padrão, o seu procedimento, isso está implícito que falta transparência, até porque o presidente, por exemplo, não estava entendendo como é que se chega a esse preço, qual é a explicação. Diante dessas explicações, das ponderações políticas e econômicas, o que muda a partir de hoje em relação à transparência dessa dinâmica de formação de preços, de ajuste de preços? O que muda em relação aos preços que não chegam na bomba, né? Tanto para caminhoneiros como para consumidor comum? E a segunda pergunta é em relação aos 5,74% que foram do modus operandi que já vinha sendo usado. Muda isso? Vamos esperar esse mesmo índice? A transparência será cada vez maior. A primeira coisa que ficou claro da nossa conversa toda é que, se o próprio presidente da República ficou em dúvida por que o negócio subiu tão rápido e tal, é que exatamente não está tão transparente como é. E aí tem uma série de considerações técnicas. Se você acertar um dia em que isso vai acontecer, todo mundo faz fila para encher o tanque antes daquele dia. Então, o episódio, você tem que variar um pouco, mas ao mesmo tempo que você varia, você cria uma incerteza. Então, cria esse problema. Como você demorou um certo tempo para fazer o reajuste, quando você faz o reajuste é maior. Aí o preço internacional subiu muito, e aí tem aquele problema, como não existe ainda a indexação, nem o cartão caminhoneiro de uma forma pragmática implementado, esses problemas todos têm que ser equacionados. Então, a única garantia que a gente tem é que a transparência será cada vez maior. Nós até conversamos muito sobre como acontece nos bancos centrais, que eles têm regras previsíveis. Então, tem uma forma de comunicação clara. Ninguém sabe exatamente como é que o Banco Central vai fixar o juro amanhã, mas todo mundo sabe que, se a inflação estiver subindo, ele tem que subir um pouco o juro, se a inflação estiver caindo, ele pode baixar um pouco o juro. É a mesma coisa em relação ao preço internacional. Se ele sobe, você tem que subir, se ele cai, você tem que cair, e não pode ter manipulação política. Então, isso está muito claro. A transparência vai aumentar. Especificamente quanto a esse aumento, a gente não sabe por uma razão muito simples. Porque, como ele tem esse negócio da variação de período, se ele precisar repor, ele vai recalcular lá, mas vamos supor que ele precise repor, que ele acha que 5,70 é o número mesmo, independente dos hedges que ele tenha feito, qualquer coisa desse tipo. E suponha que seja isso. Ele pode trabalhar com intervalos mais curtos e dar duas menores, ele pode dar tudo de uma vez só. Isso é uma decisão que ele tem que tomar. Agora, ele já vai ter que tomar isso pensando nas futuras regras. Ele já tem que começar a ir na direção de regras de transparência, que tornem essa percepção de regras. É um mundo onde cada vez mais a comunicação vai ser mais clara. Isso se aplica aos bancos centrais no mundo inteiro, e isso virá também para políticas de empresas ou monopolistas ou empresas estatais, que o governo é que decide. Ou você está em mercado, e aí você segue o mercado, ou você tem que ter regras muito transparentes que indiquem que você quer seguir as regras de mercado. Então, especificamente o reajuste, eu não sei, como eu disse, eu não estava aqui, o reajuste não chegou a ser dado, o presidente pediu esclarecimento,
pensou numa dimensão política, falou, olha, isso parece um aumento muito grande para um país que tem inflação baixa. Aí os esclarecimentos foram dados, formação de preço, como é que são formadas as margens. E o que a gente saiu também que nós concluímos dessa conversa toda, não foi só a coisa dos caminhoneiros, que foi todo esse programa de ajustes que nós propusemos hoje de manhã, não é só uma exigência de maior transparência pela parte da Petrobras nas práticas de preço, mas foi também a nossa convicção de que nós vamos em direção a um choque de energia barata. Nós vamos aumentar a competição, não só no petróleo, mas também no gás. A ideia de monopólio não nos agrada, a ideia de monopólios também na distribuição de gás e a concentração, praticamente os cartéis que você tem na distribuição também de combustível, não nos agradam. Então, nós vamos partir para um enfoque mais estrutural de aumentar a competição e tirar esse problema do colo do governo. Porque o petróleo sobe no mundo inteiro e ninguém faz fila na porta das outras capitais do mundo para exigir cartão, para exigir preço, redução, subsídio. Não existe isso. Então, no mundo inteiro, quando existe competição, esse problema não está no colo do governo. Esse problema só está no colo do governo porque o governo tem monopólio. Então, nós estamos cada vez mais convencidos que nós temos que ir na direção do nosso programa econômico. Privatizações, descentralizações, combate a cartéis, precisamos de competição e isso torna tudo transparente. Vocês nem perguntam se o preço do leite subiu ou não, porque não tem a Leitobras para você correr lá e reclamar e pedir ressarcimento, tá certo? Então, nós estamos bastante convencidos do nosso trabalho, sabemos onde nós estamos indo e sabemos que é importantíssimo, por um lado, entender esse drama de você estar com o modal todo em cima de transporte rodoviário e, portanto, você ter que ter alguma sensibilidade para aquilo. E eu diria que a maior sensibilidade, prova de sensibilidade nossa, foi um ponto até que o ministro Bento fez durante a nossa conversa lá dentro, é que a nossa resposta foi estrutural. Nós pegamos 2 bilhões e 100 milhões de reais e dedicamos exatamente à preocupação número 1 dos caminhoneiros, que é o seguinte, nós estamos andando em estradas esburacadas, sem manutenção, elas se interrompem, a gente perde às vezes 4, 5, 10 dias lá, porque choveu num trecho da estrada e não tem manutenção. Então nós imediatamente, ontem mesmo, fizemos de manhã uma reunião também do comitê nosso financeiro, econômico, né, que a gente chama de JOF, né, que é a junta, é o GEL, né, que é o grupo, a Junta de Execução Orçamentária, a GEL. Nós fizemos uma reunião ontem, e ontem mesmo separamos 2 bilhões e 100 para o ministro Tarcísio, para justamente atacar a preocupação número 1, que é a manutenção e a reconstrução e o término de várias dessas rodovias onde os principais problemas estão concentrados. Então, isso nós fizemos de manhã. Segundo, foi a manutenção dos caminhões. A manutenção dos caminhões com os empréstimos do BNDES. Então, ficou muito claro. Eu acho muito importante, para arrumar a cabeça nossa e de todo mundo, o seguinte, teve um problema. Esse problema tinha 2 dimensões. Uma dimensão tinha um potencial político, que é esse negócio da greve, dos caminhoneiros, da concentração no modal rodoviário. Como é que você ataca isso? Bom, vamos fazer a manutenção das estradas, vamos melhorar a manutenção e a reposição de pneus dos veículos. Então, isso foi o pacote da manhã. E à tarde, vamos fazer os esclarecimentos e a fixação de preço. E aí discutimos tudo, a estrutura do setor, o grau de concentração na produção, na distribuição. Tiramos conclusões para longo prazo. Todos tiramos conclusões. Você fala, nas práticas de preço, a Petrobras sabe o seguinte, cada vez mais transparência e cada vez mais na direção de comunicação eficaz, como é a dos bancos centrais. A mídia não precisa nem saber, se a inflação subir, todo mundo já pensa assim, pô, vai começar a subir a taxa de juros no próximo Copom. Ora, a Petrobras é igual, se o preço internacional sobe, os preços vão ter que subir. Agora, sobe como? Antigamente os bancos centrais subiam o juro de repente, o presidente decidia quanto é que subia, de que forma subir. Agora não, cada vez mais é uma comunicação contínua, sobe 0,25, faz isso, faz aquilo. Então, nós temos que criar o mesmo mecanismo de comunicação. Mas nós sabemos que isso tudo são práticas de preço da Petrobras. O que nos interessa é mudar, a longo prazo, as condições de mercado, para nós termos mercados competitivos e não monopólios estatais. Nós queremos ir em direção do setor privado,
e mercados competitivos. Hoje nós temos setor público e monopólios ou cartéis. Vinícius Leal, TV Globo e Globo News. No diálogo com a Petrobras, ministro, existiu aí uma intenção do governo, sugestão ou pelo menos uma boa vontade da Petrobras de trabalhar a política de preços para algo mais esparso, por exemplo, mensal? E, ministro Paulo Guedes, a gente está falando de variáveis muito importantes, que é o dólar e o preço do barril de petróleo no mercado mundial. O mundo paga no mesmo valor do Brasil, mas o brasileiro paga em real. Diante dessa situação, onde o preço ainda está abaixo, mas também não tão longe do que foi numa época de insatisfação, o governo estuda alguma forma, caso os preços disparem por necessidade de mercado, de não interferir na Petrobras, mas de intervir de alguma outra forma, mesmo que fora da Petrobras, para que a população brasileira, os caminhoneiros, não fiquem à mercê dessas variáveis que são muito significantes, que é o dólar e o barril de petróleo? E se essas decisões agora podem interferir, por exemplo, nos planos do governo e da Petrobras, como o da área de cessão onerosa? Obrigado. Muita pergunta numa só, né? Bom, pelo início, a Petrobras tem demonstrado sensibilidade para essa questão da precificação do combustível e da relevância que isso tem para determinados segmentos, como é o caso do segmento dos caminhoneiros, principalmente os autônomos, né? E, nesse sentido, ela deu publicidade há pouco tempo, e foi uma ação dela, nesse contexto, de que os preços do diesel não seriam reajustados em prazos menores do que quinzenais. E também anunciou, volto a dizer, o cartão caminhoneiro dentro daquilo que ela acha que pode contribuir para as ações sociais, dentro da liberdade, volto a frisar, de preços que ela tem. Acho que a próxima pergunta é do ministro. Então, em relação ao que o governo poderia fazer, é muito claro para nós, e isso é importante para organizar a cabeça de todo mundo, o seguinte: tem uma dimensão política. Tá bom, os caminhoneiros, vamos lá, atende, tem esse pleito, tem aquele pleito, dá o dinheiro para estradas, melhora as estradas, tá? Dimensão política atendida. Dimensão econômica da Petrobras. Queremos a independência na formação de preços. Não pode haver uma manipulação política, isso é muito claro para todos nós. Nós não queremos repetir o fenômeno da Venezuela, muito menos o fenômeno... Quer dizer, não queremos repetir o fenômeno de Dilma segurando preço, muito menos o fenômeno de Venezuela, que segurou tanto preço até estourar tudo. Então, não queremos fazer isso. Então, qualquer medida, se nós em algum momento considerarmos que o preço subiu muito, qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que saber que custa. E custa para a União, não é para a Petrobras. Então, começou a subir e continuou subindo. Então, pega o PIS, fim social, pega o PIS e o COFINS e baixa. Ele já baixou o ano passado, ele baixou de 0,45 para 0,36. Pode pegar agora de 0,36 e baixar para 0,20, pode baixar de 0,20 para 0,10. Então, se a coisa for na direção um pouco que você simulou, tipo assim, ele pode começar a subir. Vocês poderiam fazer alguma coisa compensatória? Sim, poderíamos reduzir os impostos. Nada a ver com o controle de preço da Petrobras, que é outro assunto. Seria reduzir imposto, mexer do lado de cá. Agora, tudo isso tem preço. Você baixou isso aí, quanto custa isso? 1 bilhão, 2 bilhões? Nós já fizemos até conta. Custa 2, 3 bilhões? Vai tirar de quem? Vai cortar no turismo? Vai cortar no desenvolvimento regional? Vai cortar onde? Vai cortar na educação? Vai cortar na saúde? Para dar para o caminhoneiro? Então, isso está muito claro para todos nós. Está muito claro para todos nós. Se quiser subsidiar alguém por uma condição específica, porque o setor está... E vocês vejam o seguinte, eu quero sempre enfatizar a causa primária. Por que está tendo esse problema todo agora? Porque o governo anterior deu crédito subsidiado e jogou 300 mil caminhões nas estradas. Na hora que a recessão bateu, na hora que bateu uma recessão, caíram os fretes, subiu o petróleo, com 300 mil caminhões a mais na estrada. Então, o problema hoje são esses 300 mil caminhões nas estradas em excesso. Você tem que amortecer a crise para essas pessoas. Você sabe que hoje,
para o volume de carga que está tendo, para o preço do petróleo que está subindo, você sabe que eles estão sendo amassados nas duas pontas. Botaram um excesso de... Na hora que a economia mergulhou em recessão, você tinha um excesso de caminhoneiros financiado por subsídio e intervenção do BNDES. Então, o BNDES botou mais 300 caminhões na pista e o PIB caiu. Então, muita gente e o frete caindo. Aí vem a tempestade perfeita, sobe o petróleo internacionalmente. Então, isso é uma situação de comoção social. E a preocupação do presidente com isso é perfeitamente compreensível. Eu, como economista, eu estava lá fora, eu sabia que quando começou a boataria toda, a confusão toda, eu falei assim, bom, o presidente deve estar com alguma coisa em mente que não é a economia, é um negócio político, tem uma pressão lá qualquer, que era essa. E por isso que eu disse, mas a gente chegando, a gente conversa sobre isso e aclara tudo. A formação de preço é essa, o que a Petrobras está fazendo é isso aqui. Ela pode mudar a fórmula de preço? Ela pode mudar, ela pode fazer uma média móvel que move um pouco mais devagar, com reajustes mais frequentes, ou então ela pode dar reajustes mais espaçados, mas aí eles são um pouco maiores. Isso tudo é um problema da Petrobras e ela tem um desafio adicional. O desafio adicional é convencer vocês, exatamente como o Banco Central tem que convencer os analistas econômicos que acompanham aquilo, que tem lógica o que ele está fazendo, que a comunicação dele é coerente, que ele está perseguindo os objetivos dele com eficiência. A Petrobras, por isso que eu digo que vai ter que ter cada vez mais transparência na aplicação dessas práticas de preço, porque senão todo mundo vai achar mesmo que tem intervenção do governo, que isso, que aquilo. Nós saímos da reunião muito convencidos do seguinte: o presidente recebeu os esclarecimentos, o presidente da Petrobras sabe que ele tem que trabalhar e aprofundar as práticas de preço, tornando cada vez mais transparentes. Está muito claro para todos nós que não deve haver intervenção política na formação de preços, porque senão você deprecia toda a riqueza nossa que vai ser extraída em concessões, investimentos, compra de refinarias, compra de postos de petróleo. Então, isso está tudo muito claro para nós. E sabemos também que a médio e longo prazo só tem uma solução para isso tudo acontecer de forma mais suave, mais eficiente economicamente e sem tanta interpretação conturbada. O que é? Monopólios. Os monopólios não são bons para a sociedade. Os cartéis não são bons para a sociedade. Então, você tem uma empresa só refinando, 2 ou 3 só distribuindo. É claro que a margem de lucro, tudo isso é maior do que seria no mercado competitivo. Então, nós sabemos, e temos conversado sobre isso também, que nós vamos ter que dar um choque de energia barata no país. Nós vamos mexer em várias regulamentações para trazer mais energia e mais barata para o país. É basicamente isso. Apenas um último esclarecimento em relação ao preço particular do diesel, só para que todos tenhamos o mesmo entendimento. O preço que a Petrobras, o eventual reajuste que a Petrobras vai anunciar, corresponde a 54% do preço do diesel. O restante são tributos que estão inseridos. Então, 46% são tributos, 54% é o preço do diesel que a Petrobras fornece para as distribuidoras e etc. Tá? Só para ficar claro isso. E qualquer reajuste vai ser em cima dos 54%, não em cima do todo. Tá?